Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Eu vou trazer para você uma breve palavra. Colossenses, capítulo 1. E eu quero deixá-la para o teu coração. Versículo 15 até o verso 18 está escrito. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 18. Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 18. Amém? Antes da gente ler, faz uma oração comigo. Fecha os teus olhos. Senhor, aquece nosso coração para, ó Deus, perceber a Tua palavra, para, ó Deus, compreender a Tua palavra, para, Deus, receber a Tua palavra nessa manhã. Nós te pedimos e fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele seja o maior, ou ele tenha a supremacia. Amém, queridos? Amém. Algo que você talvez já saiba, ou algo que você deve continuamente saber e lembrar: no caráter de Deus, tudo que se inicia deve ter a marca de Jesus Cristo. Deve ser por causa de Jesus e deve ser para Jesus. Ser cristão é acreditar na palavra de Deus e acreditar no que diz essa palavra a respeito de como é a nossa vida aqui na terra. Isso é ser cristão. Então, por isso que o cristão, ele entende a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. Por isso que o cristão, ele aprende a abrir mão, a pagar preço ou a negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Porque a palavra, ela nos indica algumas coisas do que a gente deve fazer. E eu posso dizer para você, nesse tempo de luto, nesse tempo de dor, nesse tempo que eu tenho passado nos últimos dias, a palavra é poderosa demais. Funciona. Então, a Bíblia diz: tudo seja para o Senhor. Tudo. Então, quais são os projetos que você quer começar na sua vida? Quais são os planos que você tem? O que você quer começar a fazer? Ah, pastor, mas é meu trabalho. Ah, pastor, mas é um artesanato, né? Ah, mas é uma roupa que eu quero comprar para eu me vestir. Tudo seja feito para a glória de Deus. Deus é o Deus dos inícios. O livro do Apocalipse fala sobre isso. Apocalipse capítulo 22 fala muito sobre isso. Apocalipse 1, 8, 22 também. 3 vezes está escrito a mesma expressão na palavra do Senhor: eu sou o início e eu sou o fim. Eu sou o alfa e eu sou o ômega. Então, no caráter de Deus, ou se você quiser viver a palavra de Deus, ou se você é cristão e crê em Deus, tudo que começa na sua vida tem que ter a marca de Deus. Então você não tem independência. Você não é dono do seu próprio nariz, do seu próprio destino, nem dono do seu próprio corpo. Tudo dependemos de Deus, porque tudo é para Ele, para a glória dEle e por meio dEle. Essa é a proposta de Deus para a sua vida. E quando você escolhe fazer isso, aí é a sua decisão, essa é a sua parte. Eu lembro da aliança que Deus fez com ainda Abrão, lá no livro de Gênesis. A gente estudou muito isso aqui no nosso curso de teologia que tivemos, no capítulo 11, se eu não me engano, no capítulo 15, a aliança de Deus com Abraão, capítulo 15, há umas expressões muito interessantes. Em Gênesis 15 está escrito: da minha parte eu farei isso, isso e isso. Da sua parte é 17. Gênesis 17. Agora eu achei: estabelecerei a minha aliança entre você, e aí Deus e sua descendência, entre mim e você e da sua dependência. Gênesis 17, 3. Da minha parte, essa é a aliança que eu farei com você. E aí Deus vai dizendo:
Ou seja, Gênesis 17:3 fala da nossa parte. Gênesis 17:9, da sua parte, disse Deus a Abraão: guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Então a aliança de Deus, Gênesis 17:3, tem a parte de Deus. Da minha parte, eu serei o seu Deus, eu serei aquele que vai abençoar você e sua descendência. Gênesis 17:9, agora, Ângelo, igreja, Abraão, você tem a sua parte. E aí você vai ter que, de forma física, concreta, viver algo que representa um sinal na sua vida, uma marca na sua vida, de que você pertence ao Senhor. Irmãos, o Antigo Testamento, ele não acabou, ele foi cumprido em Jesus Cristo. E sabe como você cumpre a lei? Quando você vive tudo para a glória de Deus. E viver tudo para a glória de Deus não é começar a fazer coisas, não é tomar decisões, não é fazer alguma movimentação independente do que Deus quer, só porque você quer. Romanos capítulo 11:16, abre lá, deixa eu ler esse texto contigo. Romanos 11:16 está escrito: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Ponto e vírgula. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Sabe, irmãos, se você começar a coisa direito, a coisa vai continuar direita. Se você começar a coisa certa, a coisa vai continuar sendo certa. Então não começa nada errado. Não começa nada independente de Deus. Não toma posicionamentos, decisões na sua vida, sejam elas profissionais, financeiras, decisões amorosas. Não toma decisões na sua vida sem antes ouvir a voz do Senhor. E Ele fala de muitas formas, de muitas maneiras, e nos últimos dias Ele tem falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro, aquele que ganha todas as coisas. E se o Senhor, Ele ganha todas as coisas, e nós queremos dar as coisas para o Senhor, que ganha todas as coisas, Ele vai nos dizer o que nós devemos dar a Ele, porque é Ele que é o herdeiro de todas as coisas. E Ele fala para cada um de nós o que nós temos que fazer. Então não se mova sem a direção do Senhor. O seu lugar é o lugar que Deus diz para você estar. O lugar que você deve começar coisas é o lugar da presença do Senhor. Então não entra em projetos que você não deveria começar, porque não tem a chancela da bênção do Senhor. O início precisa ser santo, separado, exclusivo, dedicado a Deus. O início precisa ser algo que é consagrado ao Senhor. Eu estou falando da sua vida prática. Ninguém vai tomar conta de você, né? Vira para o seu irmão e fala: você vai fazer o que você quiser. A vida é sua. A palavra é de Deus, mas a vida é sua. Da parte dele, ele entrega a palavra. Da sua parte, você decide o que você vai fazer com a palavra que você ouviu. Eu posso falar de novo. No tempo da dor, da morte, do luto, da necessidade, no tempo do choro, no tempo da angústia, a palavra do Senhor, quando ela é obedecida, ela nos conduz em pastos verdejantes. Ela nos leva por caminhos de vitória. Isso é para todos. É para todos aqueles que creem. Todos quantos creem são feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então agora você tem uma opção de fazer o início das coisas santo. E talvez você possa dizer: mas eu já comecei errado. O que eu tenho que fazer quando a coisa começa errado? Bom, a Bíblia te oferece duas possibilidades. A primeira é parar de fazer. Chega, para, corta, encerra. Eu sou o início, mas eu também sou o fim. Porque tem coisas que a gente começa que não deveria começar. Para essas coisas, Jesus quer ser o fim dessas coisas na sua vida. Dar o fim naquilo que você... mas a vida é minha. Mas eu faço o que eu quero fazer. Amém. Mas Apocalipse 22:13. Eu sou o início, mas eu também sou o fim. Se você precisa parar, pare por causa de Jesus. Aquilo que você não começou em Jesus, precisa parar. E pare por causa de Jesus Cristo. Porque Ele também é o fim. Ele também põe um ponto final. Esse é um primeiro
Primeira saída para aquilo que você começou e não deveria ter feito. E qual é a outra? A outra é a mesma que Jesus falou para Nicodemos lá em João capítulo 3. Lembra? Nicodemos, ele está conversando com Jesus e Jesus fala para ele: olha, o que é carne, o que é espírito, importa? Ou a Drica herdou, e que eu preciso terminar, de que não dá para terminar, mas eu preciso terminar. Então, eu sei que é uma dificuldade. Espírito de Deus. Quando eu consagro ao Espírito, quando eu chamo o Espírito que habita dentro de mim, para que ele se manifeste, ele fará todas as coisas. Romanos capítulo 8, versículo 26, se não me engano, fala exatamente isso. Ele vai nos assistir em nossa fraqueza. A gente não sabe o que fazer, não sabe o que falar, não sabe o que orar, mas o Espírito fará por nós. Não fica espantado quando Deus, no culto que o pastor está pregando, que você veio, diz para você que tem que ter o início direito, o início tem que ser nele, e que tem que ter o fim para aquilo que ele não aprova. Aí você fala, mas como é que eu vou fazer? Não dá para parar. Aí Deus fala, então chama o Espírito para que ele possa regenerar ou gerar de novo, e o que está ruim passa a ser bom, o casamento que está destruído passa a ser um casamento novo, o coração que está destruído passa a ser um novo coração, porque aí o trabalho que não vale a pena passa a ser um trabalho renovado em Jesus Cristo, e as coisas velhas são renovadas no Senhor. Você crê nisso, querido? Eu creio nisso. E falando de início, a gente está falando daquilo que é do Senhor, e o começo precisa ser certo, do jeito certo. E hoje a gente separou o dia, eu estou emendando aqui a palavra. Você entendeu o conteúdo dessa mensagem? Então deixa eu falar para você. A Bíblia diz que Jesus é o início, que todas as coisas foram feitas por Ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 diz isso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não tem nada que presta, não tem nada que vale a pena, não tem nada que tenha Deus, se não for para Jesus, ou por causa de Jesus, ou através de Jesus. Então é tudo dele, por ele, para ele e por meio dele. E nada mudou. Você hoje vai fazer coisas, amanhã você vai fazer coisas, e essas coisas elas precisam ser por causa de Jesus, não por sua causa, por causa de Jesus. Não porque você quer, mas porque Jesus quer. Esse é o desafio do cristão, de entender que o Senhor quer para mim algo melhor do que eu imagino para a minha vida. E aí então eu paro de querer o que eu quero e digo, seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na minha vida, assim como aí no céu a tua vontade é feita. Seja feita aqui na terra como ela é feita aí no céu. É o alinhamento do céu com a terra. Então eu preciso agora colocar em xeque, de fato, se eu acredito. E se eu acredito, se eu sou do Espírito, vamos viver pelo Espírito. Funciona? Ah, funciona. Dá certo? Dá certo. É de graça? Não, foi ao preço do sangue, o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário.
Então tudo que começa, precisa começar no Senhor. Ai, pastor, é aquilo que eu já fiz e que não tenho mais como... Para, porque Ele também é o fim. Ah, mas não dá para parar. Então ora para que o Espírito possa gerar de novo. Fica maravilhado como Nicodemos? Fica tranquilo, o vento sopra para onde quer, vai para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido pelo Espírito. Tipo, tu não precisa entender, vai acontecer. Você não precisa ter o domínio cognitivo de como aquilo que não é do Senhor e está errado, como aquilo vai ser gerado de novo. Não precisa pensar nisso não. Deixa Deus fazer na tua vida, em nome de Jesus. Tudo que você precisa é entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e tudo Ele fará. A Bíblia conta no livro de João, deixa eu passar agora para esse livro de Lucas. Livro de Lucas, no capítulo 1. Versículo 57 em diante. Lucas capítulo 1, 57 em diante, conta a história do nascimento de João Batista. Zacarias era seu pai, teve uma experiência com o Senhor, desconfiou. E então ele recebeu um selo, e o selo foi a mudez. Mudez, tá certo? Quem fica mudo, sofre de mudez, é isso mesmo? Agora me soou mal essa palavra, não sei porquê. Então João fica sem falar. E aí agora Zacarias, fica sem falar. E aí Maria se encontra lá com Isabel, grávida. Tem toda aquela coisa linda, aquela canção que Maria faz. Depois chega o dia do nascimento de João Batista, nasce a criança. E eu quero ver aqui que Isabel, ela estava tomando as decisões porque o seu marido não estava sendo capaz de falar. Ela estava honrando ao marido com as decisões que ele tomaria, porque ela falou, o nome dele vai ser João. E quem ouviu isso foi Zacarias. Então Isabel estava alinhada em unidade de espírito com Zacarias. E aí desconfiaram dela. Não tem ninguém na tua família que se chama João. Tá errado, não é desse jeito. E o texto diz, Lucas 1,57. Ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do pai, Zacarias. Mas sua mãe, que foi Isabel, tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Que era o que Zacarias tinha dito para ela, que ele ouviu de Deus. Disseram-lhe, não, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais para o pai do menino, para saber como ele queria que a criança se chamasse. Então ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu o nome dele João. Imediatamente a sua boca se abriu, a sua língua se soltou, e ele começou a falar louvando a Deus. Todos os vizinhos e por toda aquela região se falava sobre essa experiência. E verso 66, todos os que ouviam falar disso perguntavam, o que vai ser desse menino? Porque a mão do Senhor estava com ele.